Tem histórias na Bíblia que quase ninguém comenta, não porque são menos importantes, mas porque são desconfortáveis demais. A verdade é que o que aconteceu entre o rei Davi e Betsabé não foi apenas um romance proibido. Foi uma queda gigantesca de um homem que tinha tudo para dar certo. E quase perdeu tudo. E o mais chocante, foi ali, no erro mais grave, que nasceu uma das maiores lições de toda a Escritura. Se você acha que já viu tudo sobre arrependimento, consequências e redenção, prepara o coração. O que vamos contar agora vai mexer com sua visão sobre justiça divina e até sobre suas próprias escolhas. Mas antes da gente mergulhar nesse episódio oculto da história sagrada, confere aí se você já está inscrito no canal e deixe o seu like. Porque esse é só um dos vários vídeos que vão abrir seus olhos de um jeito que você nunca imaginou. Jerusalém fervia. As muralhas altas cortavam o horizonte como quem dizia, aqui ninguém entra fácil. Era o ano de 990 a.C. e a cidade vivia dias intensos. No meio do burburinho dos mercados, do eco dos cânticos no templo e dos preparativos para as guerras ao redor, o nome de um homem começava a soar mais alto que os sinos da cidade. Davi, um pastor que virou lenda, e não por sorte, mas por coragem crua e fé inabalável. Davi não era só o garoto que venceu um gigante com uma pedrada. Ele era o símbolo de que, às vezes, o improvável vence o impossível. Enquanto os reinos vizinhos, Amon, Moabe, Edom e Filístia, se armavam até os dentes, Israel via nesse jovem guerreiro a resposta viva às suas orações. Ele não tinha um trono ainda, mas já carregava no olhar o peso da liderança e nos ombros as expectativas de um povo inteiro. E olha, nem tudo era glória e bandeira hasteada. O clima era tenso, a guerra estava sempre à espreita, mas Jerusalém, com seus portões de bronze e casas empilhadas sobre o relevo rochoso, pulsava forte. Era nesse solo sagrado, entre vitórias épicas e perigos constantes, que Davi começaria a viver um drama bem mais complicado que qualquer batalha com espada. E tudo começaria longe dos campos de guerra. Enquanto os generais afinavam as estratégias e os soldados se posicionavam nas fronteiras, Davi estava no palácio. Sim, ele escolheu ficar. Entre telhados tingidos de barro e colunas cobertas por trepadeiras aromáticas, o rei passeava como quem procurava algo, ou alguém. Havia um silêncio esquisito no ar, o tipo de silêncio que antecede uma reviravolta. Os salões eram belíssimos, claro. Mármore frio, tapeçarias finas, criados atentos a cada gesto. Mas a opulência escondia uma inquietação. Davi não era mais o mesmo menino do campo. Agora, seu mundo era feito de intrigas sutis, decisões calculadas e desejos não ditos. Já sentiu esse tipo de desconforto? Aquela sensação de que o que é belo por fora está prestes a desmoronar por dentro? É aí que mora o perigo. Quando a mente está livre demais e o coração começa a vaguear por caminhos que não devia. O cenário era lindo, mas a alma do rei já mostrava rachaduras. E era justamente nessa brecha que algo ou alguém estava prestes a entrar. Só que essa entrada não viria com espada, nem com armadura, mas com olhos, pele e silêncio provocador. Foi um instante, um olhar distraído sobre o terraço vizinho e pronto. Tudo mudou. Davi viu Betsabé. Ela não precisava dizer uma só palavra. A imagem dela, banhando-se com delicadeza e naturalidade, atravessou o rei como flecha. A beleza dela não era só física, era um convite mudo, quase poético, que tirou Davi da razão e o jogou num turbilhão de desejo difícil de conter. A mente do rei, acostumada a calcular guerras e estratégias, agora travava uma batalha interna. Mas dessa vez, a guerra não era contra gigantes, e sim contra si mesmo. E ele perdeu feio, o poder subiu pela espinha e o desejo falou mais alto que o juízo.
Ali, entre o luxo do palácio e a simplicidade daquela cena, nasceu uma paixão perigosa, daquelas que queimam a alma e cegam o discernimento. Quem nunca se viu tentado por algo que sabia que não devia? Pode não ser uma mulher no terraço, mas um desejo proibido, uma escolha impulsiva, um deslize disfarçado de oportunidade. E foi assim, num momento aparentemente inofensivo, que Davi cruzou uma linha invisível. E o preço disso? Bom, ele ainda nem imaginava o tamanho da tempestade que estava se formando. Depois que Betsabé foi trazida ao palácio, o ambiente nunca mais foi o mesmo. O brilho dourado das paredes pareceu perder a cor e o peso do silêncio passou a gritar nos corredores. Davi, que antes andava com firmeza, agora hesitava. Era como se sua própria sombra o observasse, cobrando explicações que ele não sabia dar. O desejo realizado virou espinho, e dos mais dolorosos. Ele tentou seguir a rotina como se nada tivesse acontecido, mas a consciência não dava trégua. O pecado tinha gosto amargo, e cada gesto seu era marcado por um incômodo que só crescia. Já sentiu isso? Quando algo errado que parecia prazeroso começa a corroer por dentro, como um segredo que a alma não consegue esconder nem de si mesma. Foi assim com Davi. O rei guerreiro agora enfrentava o inimigo mais difícil, o próprio arrependimento. E pior, o problema não parava nele. Aquilo que começou com um olhar atravessado já estava se tornando uma teia de mentiras, omissões e decisões perigosas. Quando o profano invade o sagrado, não demora até que tudo perca o equilíbrio, e enquanto ele tentava abafar a voz da culpa, outro nome surgia no horizonte, trazendo com ele um peso que não podia ser ignorado. Urias era um homem íntegro, soldado leal, dedicado ao seu povo, ao seu rei e principalmente à sua casa. Quando Davi manda chamá-lo de volta da guerra, parece um gesto de honra. Mas, na verdade, era um plano sujo para encobrir um erro. Urias, no entanto, não facilitou. Recusou o conforto do lar enquanto seus irmãos de batalha estavam no campo. E isso só aumentou o dilema do rei. Sem saída, Davi faz o impensável. Ordena que Urias seja colocado na linha de frente da guerra, onde a morte era quase certa. Foi uma sentença disfarçada de estratégia militar. O mesmo rei que derrotou gigantes agora eliminava um inocente pelas mãos de seus próprios comandados. Quem diria? O herói de Israel, agora escondido atrás de ordens covardes. E a morte de Urias não foi apenas física. Foi a quebra definitiva da honra do trono. Depois disso, o palácio nunca mais teve paz. As paredes já não ecoavam canções de vitória e o chão parecia mais frio. O lamento tomou conta do ambiente. Não era só tristeza pela perda de um guerreiro. Era o peso do sangue inocente misturado à vergonha de quem cometeu o crime. E enquanto Davi tentava seguir como se nada tivesse acontecido, algo maior começava a se mover. E não era político, era divino. Davi tentou contornar os fatos com silêncio e solenidade. Jejuou, orou, fez sacrifícios. Mas no fundo, ele sabia que nada daquilo era suficiente para limpar o estrago. A culpa não dava folga, e cada gesto parecia ecoar um julgamento invisível. É aquele tipo de arrependimento que não dá para fingir que passou. A alma pesa, o corpo adoece, e o espírito, esse só geme. A punição divina não demorou. A criança, fruto da relação com Betsabé, adoeceu gravemente. O rei, outrora forte e imponente, agora se jogava no chão pedindo misericórdia. Um rei de joelhos quebrado. Quem visse de fora talvez não entendesse, mas ali, naquele silêncio entre a vida e a morte, morava a verdadeira sentença, a dor de saber que nem tudo tem volta. Alguns erros deixam marcas profundas, e algumas perdas ensinam o que a glória nunca ensinaria. E esse sofrimento não parou por aí.
Foi como uma maldição que escorreu pelas paredes do palácio e se espalhou entre os filhos, os servos, o povo. O lar que deveria ser exemplo virou palco de escândalos, rebeliões e sangue derramado. Davi entendeu do pior jeito que quando se ignora a voz de Deus, as consequências não atingem só o culpado. E a esperança, bem, ela ainda sussurrava, mas era um sussurro distante, esperando ser ouvido. No meio do caos, Davi fez o que poucos líderes têm coragem de fazer. Parou de fugir de si mesmo. Ele caiu em si. Não com orgulho ou justificativas, mas com lágrimas e humildade. Foi quando escreveu um dos salmos mais profundos de todos os tempos, o Salmo 51, onde não tenta se defender, apenas clama: cria em mim um coração puro. Já tentou orar assim? Sem máscaras, sem palavras bonitas, só você e Deus? Esse arrependimento não foi um teatro, foi um processo, um caminho longo de quem entendeu que a redenção começa na verdade. E olha, para quem já errou feio na vida, isso é uma boa notícia. Não importa o tamanho do tombo, sempre existe um chão onde se pode recomeçar. Às vezes, esse chão é feito de joelhos no chão, olhos inchados e noites em claro. Mas é ali que o caráter é reconstruído. E foi nesse processo de dor, perda e confissão que uma nova página começou a ser escrita. Deus não apagou o passado de Davi, mas plantou algo novo em seu futuro. Porque, mesmo depois de toda a tragédia, Betsabé concebeu outro filho. E esse filho, diferente do anterior, carregava uma promessa, uma esperança que nascia não da perfeição, mas da graça. E é aí que a história ganha um novo tom. Apesar de todos os erros, Davi não foi apagado da história. Pelo contrário, ele foi lembrado como o homem segundo o coração de Deus. Parece contraditório, né? Mas talvez seja exatamente isso que torna a história dele tão poderosa. Não foi sobre perfeição, e sim sobre transformação. Davi mostrou que até os maiores heróis podem tropeçar e que ninguém está além da chance de recomeçar. E é aí que entra Salomão. Filho de Davi com Betsabé, ele nasce como símbolo de uma nova fase, um novo capítulo para Israel. Deus não apenas permitiu que aquele menino vivesse, mas o escolheu para ser rei. O mesmo lar que foi marcado por escândalo agora seria o berço do homem mais sábio da história. Ou seja, até das tragédias mais profundas podem brotar legados de valor. Já parou para pensar o que Deus pode gerar das suas falhas, se você permitir? Essa história não é só um relato antigo, ela é um espelho. Mostra como o poder sem vigilância vira armadilha, como o arrependimento sincero pode mudar destinos e como a graça pode surgir onde menos se espera. Mas ela também nos deixa um aviso silencioso. Todo erro deixa uma marca. E é melhor aprender com os de ontem do que repeti-los amanhã. E falando em lições, tem uma parte da história que mexe ainda mais fundo. A trajetória de Davi deixa uma marca forte. Nossas escolhas têm peso. Não é só sobre certo ou errado, é sobre o impacto disso no nosso destino e no de quem está à nossa volta. O que começou com um olhar impensado, terminou em morte. Luto e uma mudança profunda no curso de uma nação inteira. A justiça divina não falhou, mas também não foi cega. Ela ensinou, corrigiu e, mesmo assim, ofereceu uma segunda chance. É impossível olhar para essa história e não se questionar. O quanto dos nossos dilemas hoje são frutos de decisões precipitadas lá atrás. Às vezes, a vida castiga, não porque Deus é cruel, mas porque Ele é justo. E essa justiça, por mais dura que pareça, sempre vem acompanhada de uma possibilidade de transformação. Quer um exemplo prático? Se você está vivendo as consequências de escolhas ruins, ainda pode agir, buscar ajuda, pedir perdão, mudar rotas. Comece com atitudes simples, uma conversa sincera, um passo novo, uma oração verdadeira. Davi não terminou como começou. E isso é bom,
porque mostra que mesmo os capítulos mais sombrios não têm o poder de determinar o fim da história. Eles ensinam, moldam e, se você permitir, redirecionam. E agora, sabendo de tudo isso, fica impossível olhar para Betsabé, Urias e o trono de Davi da mesma forma. Mas espera só até você entender o que vem depois disso. E agora me diz, você acha que Davi merecia o perdão depois de tudo o que fez? Ou certas atitudes simplesmente não têm volta? Escreve aqui nos comentários. Vou ler com atenção a sua opinião, porque esse é o tipo de reflexão que muda a forma como a gente enxerga o que é certo, o que é justo e o que é divino. E não sai agora não. Tem um vídeo te esperando na tela que vai continuar essa jornada de revelações. Clica nele e vem comigo entender outros capítulos ocultos da palavra. Aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa muito ouvir isso hoje. Eu sou a luz do mundo e a gente se encontra no próximo vídeo.